Oi, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Pereira e vamos começar hoje o módulo 5 do nosso curso de Pensamento Latino-Americano e Africano Contemporâneo. Esse módulo 5 trata da identidade negra e do afrofeminismo hoje. E essa aula, que é a 8ª aula do nosso curso, vai ser uma introdução ao pensamento do Achille Mbembe. Ela vai tratar de uma forma bem simples e panorâmica dessa obra de um pensador africano contemporâneo fundamental, que só começou recentemente a ser editado em português e, mais recentemente ainda, começou a ser editado no Brasil. Ele tem se tornado mais conhecido nos últimos anos, né, entre nós. Então, o Achille Mbembe é um filósofo político, historiador, um teórico político de origem camaronesa. Ele vive já há quase 20 anos em Joanesburgo, né, maior cidade da África do Sul. E lá em Joanesburgo trabalha na Universidade de Witwatersrand, a Universidade Wits para os íntimos, né? O Mbembe é um pensador de muito difícil classificação. Ele tem elementos pós-estruturalistas, ele poderia ser considerado de uma geração contemporânea de autores pós-coloniais, mas ele está bem além disso também. E ele próprio rejeita esse rótulo de pós-colonial. Ele procura, nas obras dele, transcender sempre essa diferença, polarização, colonizador-colonizado. Ele tenta sair dessa chave, ele tenta se colocar como um pensador mais universal. Ele dialoga, de certo modo, com o afrofuturismo, mas também procura não se enquadrar nesse rótulo, nesse movimento artístico, literário e político. O Mbembe é autor de um pensamento bem original, então, e de difícil enquadramento. Os seus livros mais importantes são do pós-colonial ou da pós-colônia, né, de la Postcolonie, de 2000, primeiro livro importante dele. Sair da Grande Noite, Sortir de la Grande Nuit, de 2010. O Necropolitics, 2011. E Crítica da Razão Negra, Critique de la Raison Nègre, de 2013. Então, nós vamos tratar dele não através dos livros, através das obras, mas através dos conceitos mais importantes dele. A necropolítica e o afropolitanismo. O primeiro é um panorama sombrio da modernidade, né? Em especial da modernidade tardia, enquanto o segundo conceito carrega alguma esperança com o futuro da África, com o futuro da humanidade. Vamos tratar primeiro da necropolítica, tá? Para depois ver através da ideia de afropolitanismo que existe algum horizonte de esperança de futuro no pensamento dele. Nós vamos começar pela parte mais, vamos dizer, parece, pelo que é uma avaliação bastante negativa, né, da modernidade. Aqui nesse conceito de necropolítica, a noção de biopoder do Foucault é o ponto de partida, mas o Mbembe vai além. E se o Foucault falava, né, que biopoder é o domínio da vida sobre o qual o poder tomou controle, o Mbembe dá um passo além disso e fala que na modernidade, particularmente na modernidade tardia e no estado contemporâneo, essa ideia não basta. Para ele, né, o Mbembe enfatiza ainda mais que deixar viver ou expor a morte, que era a ênfase do Foucault, enfatiza o direito de matar. Política, para ele, é o trabalho da morte, e a soberania é o direito de matar. Então, Mbembe conecta a soberania com as ideias de estado de exceção e de estado de sítio, né, ou de, enfim, estados de emergência,
Ele afirma que na modernidade, especialmente na tardia, as formas de soberania que lutam pela autonomia não são a regra, que a literatura que trata de soberania insiste demais no tema da autonomia, da liberdade, e isso para ele é um equívoco. O comum para ele é a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e de populações. O campo de concentração, então, não é uma exceção absurda, mas um desdobramento esperado da modernidade. O estado de exceção e a relação de inimizade são a base normativa do direito de matar. O poder apela para a exceção, para a emergência e para uma noção de inimigo, né? Procura inventar continuamente exceção, emergência e um inimigo ficcional. Para o Mbembe, a fusão completa de guerra e de política, racismo, homicídio e suicídio, até o ponto de se tornarem inseparáveis uns dos outros, não é algo exclusivo do Estado nazista. E abro uma citação aqui. A percepção da existência do outro como um atentado contra a minha vida, como uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforçaria o potencial para minha vida e segurança, eu sugiro, é um dos muitos imaginários de soberania, característico tanto da primeira quanto da última modernidade. Fecho a citação. Mbembe percebe a noção de raça como um elemento básico para a sustentação dessa forma de soberania. Ele aponta a escravidão moderna e a fazenda de tipo plantation como traços importantes nesse desenvolvimento e destaca, enfim, a colonização e o apartheid como os momentos em que biopoder, estado de exceção e estado de sítio se articularam melhor, né? Isso era uma síntese entre massacre e burocracia. Era a encarnação da racionalidade ocidental. O necropoder, então, a necropolítica, se manifestam no Estado contemporâneo, para ele de um modo geral. E o Mbembe exemplifica isso através dos novos colonialismos, das ocupações, das guerras contemporâneas, Guerra do Golfo, Kosovo e etc., através das milícias, através dos estados parcialmente dissolvidos, né, dos enclaves de população confinada, desde as comunidades pobres até os condomínios, desde as vilas palestinas até os assentamentos judaicos. Ele analisa, por fim, o homem-bomba como uma fuga dessa situação. Nas palavras dele, as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror. As fronteiras entre resistência e suicídio, sacrifício e redenção, martírio e liberdade desaparecem. Em resumo, necropolítica e necropoder definem, nas palavras do Mbembe, as várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de mundos de morte. Formas novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de mortos-vivos. Bom, quero terminar com um elemento de otimismo, né? Então eu deixei para um segundo momento a análise do afropolitanismo, que é meio o programa, né, intelectual do Mbembe. Vamos ver o que é isso, o que é para ele esse afropolitanismo. Esse nosso filósofo camaronês, esse nosso filósofo afro, que é claramente um exemplo desse afropolitanismo, né?
faz, para começar, uma crítica bem respeitosa à obra dos autores da negritude, que nós já vimos em outra aula, né? Particularmente a obra do Césaire. Ele entende a negritude como compreensível em seu momento, né? Mas propõe a sua superação, afirmando ser possível uma era pós-cesariana, uma era rumo a uma universalidade. A recusa da negritude, né, no Mbembe, vem de uma opção filosófica pelos valores do humanismo e do que ele chama de comunidade humana, e com isso a sua insistência na necessidade de superar a afirmação das diferenças. É nesse ponto que o nosso filósofo vai se afastar do legado do Césaire e do Senghor, enquanto um projeto político-filosófico, porque esses dois, né, optaram pela diferença radical como modo de resgatar sua parcela de humanidade e recusaram um universalismo abstrato. Propuseram uma soma, uma federação, uma amálgama de várias parcialidades, né, várias partes. O objetivo do Mbembe é um mundo para além das raças, no qual não haverá lugar para racismos e ideologias da diferença, no qual o africano vai ser um homem livre, capaz de se auto-inventar. Aqui entra o afropolitanismo como programa, né, e como análise política, sociológica. Considerando os grandes paradigmas da política e do pensamento negro-africano e também da diáspora no século XX, o Mbembe se afasta dos nacionalismos anticoloniais. Né? Também dialoga pouco com os marxismos africanos e com os socialismos africanos. E, como nós vimos aqui agora há pouco, enxerga limites na negritude e nos demais panafricanismos, né, nas demais identidades africanas. Ele propõe substituir essas identidades por uma maneira, aqui abro uma citação longa dele, tá, do artigo Afropolitanismo, uma maneira de ser no mundo que recusa por princípio toda forma de identidade vitimizadora, o que não significa não ter consciência das injustiças e da violência que a lei do mundo infringiu a esse continente e a seus habitantes. É igualmente uma tomada de posição política e cultural em relação à nação, à raça e à questão da diferença em geral. Na medida em que nossos estados são invenções, além do mais recentes, eles não têm nada em sua essência é uma palavra importante, que nos obrigaria a lhes render um culto, o que não significa que nós sejamos indiferentes ao seu destino. Desde que o nacionalismo se converteu em ideologia oficial de um Estado que se tornou predador, ele perdeu todo o núcleo ético. Fecha a citação. Isso tudo porque o Mbembe parte de uma visão dinâmica, né? A base do pensamento dele é uma visão dinâmica, não essencialista, da identidade negra. Isso pela diáspora, isso pela ida para o continente de contingentes de outras regiões do mundo, e isso também pelo que se dava no interior do próprio continente ao longo da história, porque na África sempre houve grande mobilidade, circulação e movimento, grande mestiçagem cultural. Há, para ele, uma modernidade pré-colonial na África a ser investigada, a ser estudada, e que é muito pouco estudada. Com isso, tratar da África só a partir da solidariedade negra se tornou ou se torna uma coisa insustentável, insuficiente. Então, desse modo, e aqui eu faço mais uma citação do artigo, né, que eu mencionei, abro aspas, nossa maneira de ser no mundo, nossa maneira de ser mundo, de habitar o mundo, tudo isso sempre se efetuou sob o signo da mestiçagem cultural, ou pelo menos da imbricação dos mundos, numa lenta e às vezes incoerente dança dos signos, a qual não tivemos praticamente autonomia de escolher livremente, mas que conseguimos de uma maneira ou de outra domesticar e fazer uso. Essa relativização das raízes e dos pertencimentos primários, e essa maneira de abraçar, com todo o conhecimento de causa, o estranho, o estrangeiro e o distante, essa capacidade de reconhecer sua face no rosto do estrangeiro
e de valorizar os traços do distante no próximo, de domesticar o infamiliar, de trabalhar com aquilo que possui aspecto de ser contrário por completo, é precisamente essa sensibilidade cultural, histórica e estética que o termo afropolitanismo indica. Fecho a citação. O Mbembe, então, afirma, para concluir, que vai se desenvolvendo através da circulação de migrantes em geral, mas particularmente também de artistas, de músicos, de intelectuais, uma cultura transnacional afropolitana, né? Uma cultura transnacional que teve seu momento na grande metrópole de Dakar, né? Ou na cidade de Abidjan, aí na África Ocidental, teve seu momento em Nairobi, na África Oriental, e agora, nas palavras dele, se gesta, se forma em Joanesburgo, onde ele vive, né? Mas se dá, enfim, em muitas outras partes. Há, então, no pensamento do Mbembe, né, uma identidade africana e um pertencer à África, um ser no mundo africano bem diferente do que nós já vimos em termos, né, de panafricanismos, negritude, nacionalismos. Uma identidade africana ancorada no universal, na mescla, ainda que numa chave excepcionalmente, pesadamente crítica à modernidade. Então, se trata de uma África moderna, contemporânea, né? Essa África do Mbembe é uma África que deve ter muito a dizer sobre a América Latina e para a América Latina. Deve ter muito a dizer sobre para o Brasil, né? Espero que vocês possam se aprofundar nos debates dele, que vocês possam buscar mais informações sobre ele, sobre o nosso autor, e espero que tenham gostado.